Olá, vamos dar continuidade à nossa aula, falando um pouquinho sobre o processo que acontece depois que a gente faz a carga do núcleo, como é que a gente inicia o sistema operacional. Se a gente olhar, uma vez que o núcleo é carregado, ele vai permanecer na memória durante a execução do sistema e usualmente aloca uma parcela fixa de memória. Ele vai dizer qual foi o seu tamanho, a quantidade de memória restante depois que foi carregado. E o núcleo do SO, ele examina o barramento para localizar os dispositivos de entrada e saída, especificados durante a sua configuração, carregando então os drivers dos dispositivos que encontrou, ignorando aqueles que não conseguiu identificar, contactar. Logo em seguida, ele vai identificar onde está a raiz do sistema de arquivos, onde estão os principais arquivos de configuração do sistema operacional, e a área de troca, o swap, se houver, e inicia os programas para escalonar os processos do sistema, gerenciar a memória física e virtual, e, finalmente, o processo /SBIN/init. Esse init é o primeiro processo que vai rodar com PID 1. Ele é o pai de todos os processos e fica executando sempre em background enquanto o sistema estiver ligado. Todos os processos de usuário descendem do processo init. Se algum processo morrer antes dos seus filhos, eles vão ser herdados pelo init. Então, o sistema operacional vai ser ligado, o núcleo vai ser carregado, vai identificar a raiz, swap, e vai, depois que estiver os drivers instalados, configurados, etc., executar o programa init, que dá origem a todos os processos. Tá? Normalmente o init vai consultar arquivos de configuração. Tá? Um deles vai indicar o nível de execução do sistema operacional, ou seja, o nível de execução indica, por exemplo, se você tem apenas um único usuário, se você vai estar consultando arquivo de contas para permitir que mais de um usuário utilize o computador, ou vai dar boot nesse modo de usuário único, que normalmente é para depuração. Ou vai parar o sistema, quando você coloca nível 0, logo depois ele para a execução do sistema operacional. Se você colocar no nível 6, ele vai reiniciar o sistema operacional. E, finalmente, do nível de 2 a 5, são um modo multiusuário completo. Normalmente é assim que ele funciona normalmente. Com alguma diferença a gente vai ver aqui. Esse modo usuário único, ele pode ser colocado durante o processo de boot, quando você tem acesso à tela de configuração do gerenciador de partida para escolher qual sistema operacional, editar aquela linha de comando que tem lá e colocar uma opção "-s" ou "-5", ou singular, diretamente na tela de boot ou, eventualmente, nos arquivos de configuração. E aí, quando você for carregar o sistema operacional, já entra nesse modo de usuário único. Eventualmente, você vai poder executar comandos como root, depurar o sistema, verificar a saída de arquivos, trocar data, fazer algumas tarefas ali que você possa que seriam necessárias naquele momento. Tá? Normalmente, apenas a partição raiz vai estar montada para você e você pode montar os outros sistemas de arquivos manualmente ou verificá-los, que normalmente você tem que estar com o sistema de arquivos desmontado para poder fazer uma verificação. As outras formas de trocar o nível de execução é você usar o programa /SBIN/init, mudar para o nível que você quer. Tem um programinha, talvez, Telinit, pode estar disponível na versão atual também, embora seja um programa mais antigo, E você pode também dar um shutdown, um comando de shutdown, um programa de reboot e de route. Até esse shutdown, reboot e route são normalmente links para o mesmo programa, e aí você apenas vai chamá-lo com uma opção diferente. Tá? O comando runLevel diz que nível o nível anterior e o nível atual de execução do teu sistema operacional. Então, níveis de execução do sistema operacional são convenções, abstrações que a gente utiliza para dizer se você está trabalhando com vários usuários, com um usuário só, se você está desligando o sistema, se você está reiniciando o sistema e assim por diante. Tá? Isso é uma coisa que vem historicamente de Unix para o Linux, passando de geração em geração, vamos dizer assim. O systemd é o gerenciador de sistema de serviços, de sistema de serviços do Linux, que é utilizado atualmente. Ele tem aqui tem embaixo tem um disclaimerzinho aí, essa parágrafo aí é mais propaganda, mas é o sistema mais
moderno, né? Tem várias facilidades e é bem performático, tem um desempenho muito bom e muito utilizado, e amplamente utilizado hoje em dia nos sistemas operacionais do tipo Linux. Pelo systemd, você pode, por exemplo, definir o nível de execução. Tá? O nível de execução 3 é emulado pelo Multi-User Target e o nível 5 pelo Graphical Target. Ou seja, não era aqueles níveis que eu falei entre 2 e 5, o 3 você trabalha sem interface gráfica. Você pode precisar, colocou uma placa nova, deu algum problema, e o 5 é o nível, vai funcionar com a interface gráfica funcionando. O nível 3 ele é útil, por exemplo, você está trabalhando com um servidor, você não precisa estar rodando interface gráfica no servidor. Tá? Você pode mudar para o nível 3 com um comandinho, o systemctl, ele faz parte do systemd, né? Systemctl isolate multi-user target, e pode mudar para o nível 5 também, systemctl isolate graphical target. Então, para saber qual o nível, mudar o nível padrão, você dá um systemctl set default, aí você muda o nível de execução padrão. É uma maneira mais simples do que ficar mexendo nos arquivos de configuração do GRUB, né? E para saber qual o nível de configuração atual, o comando systemctl get default. Normalmente, então, os comandos shutdown, halt, poweroff são links simbólicos systemctl, que vai colocar, então, o sistema operacional num daqueles níveis, né? 0, ou 6, etc. Tá? A diferença entre o halt e o poweroff é que o halt para a máquina, mas não desliga, o poweroff desliga. Atualmente tem essa pequena distinção entre esses dois comandos. O shutdown tem algumas opções, é um comando que você pode usar, apesar dele apontar para o systemctl, e tem os parâmetros que ele recebe. O "-R" now para dar um reboot, por exemplo, imediato. O "-now" é para dar um halt, tá? E o "P" é para dar um power off. O "now" é agora, mas você pode também definir uma hora que você quer iniciar, ou dar o boot, ou parar, essa coisa toda. Olhando o comandinho no manual, você tem essa opção também, você pode ver como é que faz isso. Tá, aqui tem essas opções, o tempo pode ser estabelecido em mais mais X minutos até você executar a parada ou reiniciar a máquina, ou pode definir uma hora, ou pode usar now para dizer que você quer fazer a hora agora, e tem as opções "-R", "-H", "-P", etc., que você pode usar para fazer o reboot, parar ou desligar a máquina depois que executar o comando. Então, é uma maneira elegante para você fazer. O jogador da máquina é usar lá o shutdown e não apertar direto o botão de power off, que aí você permite que tenha uma saída ordenada, né, dos processos, de todo o desligamento da máquina. Deve ser feito, recomendável que seja feita com o comandinho de shutdown. Depois que você inicia o sistema operacional, ele vai executar alguns scripts iniciais que definem tarefas como hostname, timezone, verifica sistema de arquivo, monta as partições, etc, etc. A gente não vai detalhar esses arquivos todos de configuração, agora eles são muitos, são variados, mas tudo isso efetivamente é possível de ser alterado pelos arquivos de configuração executados pelos scripts iniciais. O systemd ele também pode fazer o controle dos programas que são carregados quando a máquina é ligada. Tá? Se você quer iniciar um serviço novo, você pode usar systemctl start, o nome do serviço, por exemplo. Para parar um serviço, systemctl stop. Para reiniciar, systemctl restart, sempre seguido do nome do serviço. Tá? Para saber o status do serviço, systemctl status. Para que o serviço seja sempre executado quando você liga a máquina, systemctl enable, nome do serviço. Para que ele não seja mais executado, systemctl disable. Tá? Impedir que o serviço inicie dinamicamente ou mesmo manualmente, a menos que seja desmascarado, systemctl mask full força, né? Você impede que alguém vá lá e inicie aquele programa, só vai fazer se você der um mask, né? Fazer o comando para desmascarar. Bom, verificar se o serviço está habilitado ou não para ser executado com o computador ligado, systemctl is enabled, o nome do serviço. Na parte do systemctl tem mais opções, tem mais explicações, está dando aqui uma introdução, uma apresentação de como você pode fazer o controle de serviços no
no Linux, tá? Definindo parada do serviço, iniciar, parar, e defini-lo como padrão na hora de você iniciar ou não. Tá? Outra facilidade importante do Linux é a possibilidade de você carregar módulos no kernel. Tá? Módulos são trechos de código, né, que podem ser carregados e descarregados do kernel do Linux conforme a necessidade. Eles são usados para estender a funcionalidade do kernel sem exigir que o sistema seja reiniciado, e você também tem um kernel muito grande. Tá? Então, você carrega isso de acordo com a necessidade. É particularmente útil para adicionar drivers de dispositivos ou recursos adicionais do kernel sem interromper o sistema em execução. Para fazer testes também. Tá? O guia de programação de módulos de kernel é um recurso valioso para você ver como é que você faz para desenvolver um módulo de kernel para ser utilizado. E o DKMS é uma ferramenta, um frameworkzinho, que ele automatiza o processo de compilação desses módulos que você desenvolveu para que ele fique compatível com uma nova versão de kernel instalada na máquina. Então, instala a nova versão, logo em seguida executa esse DKMS, que vai compilar, executar os programas para que eles fiquem compatíveis com a nova versão de kernel. Tá? Os módulos de kernel podem ser configurados como integrados ao kernel ou carregáveis. Módulos integrados são compilados diretamente no kernel, tornando parte da imagem do kernel em si. E o módulo descarregável pode ser compilado separadamente, pode ser carregado e descarregado dinamicamente. Para mostrar quais módulos de kernel estão atualmente descarregados, lsmod. Para mostrar informações sobre o módulo, mod.info, nome do módulo. Para listar as opções definidas para o módulo carregado, systu-v, -m, nome do módulo. Para exibir a configuração abrangente de todos os módulos, modeprob -c e o pipe_more para dar uma pausinha para você ver cada um dos módulos que estão carregados lá e as opções deles. Né? E para listar as dependências de módulo, né, se houver, né, modprob -show depends, nome do módulo. Bom, os módulos de kernel podem ser listados explicitamente em arquivos no /etc módulos load.d, nesse diretório, né, para que se estender os carregue durante o processo de boot. E cada arquivo de configuração é nomeado no estilo /etc módulos load.r programa.conf. Os arquivos de configuração simplesmente contêm uma lista de nomes de módulos que o kernel para carregar, separados por quebra de linha, linhas em brancos e linhas cujo primeiro caractere não seja o espaço em branco são ignoradas. Mais opções, módulos, -load.d, manual, né, para ter mais detalhes. Então, a gente está procurando mostrar aqui alguns detalhes que acontecem depois que você carrega o sistema operacional. O controle dos serviços, né, e o controle de módulos pode ser feito pelo administrador do sistema manualmente. Tá bom? Para carregar um módulo, você pode usar, manualmente você pode usar modeprob, o nome do módulo. Para carregar um módulo que não esteja listado no arquivo /user/modules, né, você dá insmod, né, para forçar a carga dele, se ele não estiver listado lá naquele diretório. E para descarregar o módulo, modeprob -r, nome do módulo, ou rmmod, nome do módulo também pode ser utilizado. Tá? Módulos são muito interessantes para testar drivers e você pode, eventualmente, programar um driver próprio, carregar, testar, etc. Esses comandos são muito úteis, principalmente para isso. Você não quer travar o seu sistema com um módulo que você não tem muita certeza se vai funcionar ou não. Você testa primeiro e depois você faz com que ele seja carregado automaticamente. Tá? Bom, além disso, de tudo, você pode, que o processo init, quando você carrega o kernel, o primeiro processo executado é o init. Ele vai executar vários outros processos de acordo com os scripts de configuração, que a gente não vai elencar para vocês todos os scripts de configuração, tá? Porque são muitos variados, né? Mas pode acontecer também, quando você está examinando os teus processos de execução, que você encontre alguns processos chamados processos zumbis. Quando o processo... normalmente, quando um processo morre, o processo pai remove o processo filho da tabela dos processos. Tá? E, em termos mais simples, o processo zumbi, também conhecido como processo defunto ou morto, é aquele que está morto, mas está presente na tabela de processos do sistema. Tá? Idealmente, ele deveria ter sido removido da tabela assim que fosse concluído, né?
mas por algum motivo o processo pai não removeu, não conseguiu fazer isso. Então, o processo pai não consegue ler o status do processo filho, então ele não vai ser capaz de remover o processo da memória, ele vai continuar existindo na tabela de sistemas, daí o nome, zumbi. Tá bom? Para matar um processo zumbi é um processinho meio chato, né? Mas você tem que primeiro identificar quais são os processos zumbi, dando o comando ps ao x e procurando, né, pela string exect ou defunct. Você não pode matar um processo zumbi na prática porque ele já está morto, né? Para que isso possa ser feito é notificar explicitamente ao processo pai para que ele possa ler o status do filho, né, e tirar da tabela de processos. Isso pode ser feito enviando o sinal CIAD para o pai. Primeiro você tem que identificar qual é o pai do processo zumbi, rodando PS, -O, PPID igual, dá o PID do processo filho, retorna então o PID do processo pai e você dá um kill -S sigchild para o pai, que deve então matar o filho, os filhos que estão mortos. Mas se isso não resolver, você pode ter a opção de matar o pai, né, matar ou reiniciar o processo pai, ou se tiver uma confusão muito grande, meio cheio de zumbi, reiniciar o teu sistema operacional para que então os processos zumbis desapareçam. Tá? Então, não se espante, não se assuste se o teu tomate estiver com vários processos zumbis. Isso é um problema que dá para resolver, tá? E acontece normalmente, tá bom? Não é nenhum vírus, nenhuma infecção que o seu computador pegou. Informações adicionais sobre os tópicos abordados nessa aula que a gente está vendo agora pode ser visto nos links a seguir, do grupo 2, por CCTTL, para os módulos de kernel. E a gente deu aqui uma visão inicial, uma panorâmica, e para que depois vocês possam se aprofundar mais no estudo desses temas. Eu espero que a aula possa ter sido útil para vocês, e a gente vai ficando aqui por hoje. Um grande abraço a todos.